Capítulo 46. Kelsey Castle. Montanhas de Summit Lake. 15 de março de 2012. Dia 11. Rai agarrou Kelsey pelo pulso quando ela ameaçou entrar na cabana. Aonde você está indo? Com a mão livre, Kelsey apontou para a bolsa. Venha. Algo não está certo aqui. Juntas, as duas entraram. Sem a luz do anoitecer, ambas viram-se imersas nas sombras. Kelsey pegou a bolsa na mesinha ao lado do sofá e olhou seu interior. Tirou o crachá de identificação e ali estava, Becca e Curley. Encarando-a, Kelsey conseguiu sentir o olhar, como se a foto fosse um portal através do qual Becca falasse com ela. Becca lhe pedia ajuda, e Kelsey não a negaria. Rai, agachada diante da mesinha de centro, fitava a miscelânea de fotos, bilhetes e papéis da faculdade. Ela vira o rosto de Becca, estampado nos jornais e na TV muitas vezes, assim, a reconheceu de imediato. Veja. Rai indicou para a mesinha, e percorreu a cabana com os olhos. Isso está me pirando. Kelsey deu uma olhada nas fotos e depois, exibiu o crachá de Becca da faculdade de Direito. Nenhuma das duas precisou falar nada para fazerem saber uma outra seus pensamentos. Kelsey pegou o celular e começou a digitar o número do delegado Ferguson. Mas parou no meio do ato e encarou o celular. O que foi? Ray perguntou Bike-Sinho. Sem serviço. Vamos cair fora daqui. Kelsey assentiu com um gesto de cabeça, mas então viu a porta do porão entreaberta e coberta com fotografias. Espere, pediu. Contra os protestos de Rai, Kelsey penetrou mais fundo na cabana. Investigadora por natureza, ela não podia se permitir ir embora. Com a fascinação mórbida de alguém que contempla um carro destroçado, Kelsey caminhou até a porta do porão, abriu-a totalmente e se maravilhou com o santuário que encontrou ali. Presas na parte posterior da porta e na parede que acompanhava a escada para o porão, havia centenas de fotos de Becca, cada uma pregada zelosamente com uma única taxinha. A maioria parecia ser da faculdade, com o campus ou a parafernália do dormitório de estudantes ao fundo. Algumas eram fotografias dos anuários. Outras estavam cortadas e coladas, ampliadas para isolar o rosto de Becca. Algumas eram retângulos contendo apenas os olhos dela, fitando nada. Até então. Kelsey sentiu o olhar de novo. E aceitou-o. Os bilhetes também estavam ali. Eram curtos, começavam com um único B. E terminavam da mesma maneira. Um grande número deles, pregados na parede, junto à escada que levava ao porão. Os degraus rangiam à medida que Kelsey pisava neles, um de cada vez, analisando as fotografias e os bilhetes. Na metade da escada, a luz mortiça que atravessava as janelas da cabana sumiu. Foi quando Kelsey usou a lanterna do celular para iluminar a parede. As fotografias reveladas em papel brilhante refletiam a luz da lanterna, dando-lhes um caráter hipnótico. Ao pé da escada, Kelsey topou com retratos ainda mais perturbadores. Não de uma jovem estudante posando e sorrindo para a câmera, mas de uma garota que não sabia estar sendo fotografada. Nessas fotografias, tiradas ao estilo dos paparazzi, Becca caminhava pelo campus, retirando coisas do carro, saindo de um consultório médico. Em diversas delas, a imagem de Becca aparecia tremida, enquanto ela corria com fones de ouvido e os cabelos em rabo de cavalo. Kelsey se deteve naquelas fotos, naquelas de Becca correndo. Passou o dedo sobre uma das imagens, bloqueando aqueles pensamentos que tentaram subjugá-la. Meu Deus! Rai murmurou, olhando para a parede, alguns degraus acima de Kelsey. Ela se deteve em algumas fotos contendo closes de Becca dormindo, com os olhos fechados e os cabelos emaranhados. E em outras, que eram imagens de corpo inteiro de Becca na cama, usando short e camiseta regata. Vamos cair fora daqui. Mas Kelsey nada diz. De seus muitos anos de experiência, ela se dava conta da obra de um homem perturbado. Mais do que isso, estava fascinada por ela. Kelsey apontou o celular para a parede e tirou algumas fotos. Das fotografias e dos bilhetes. Da bolsa que ainda carregava e do crachá. Da escada da cabana e do jeito como um assassino demente vivia. Kelsey viu a vida privilegiada de Brad Reynolds deteriorando-se diante dela, e em sua mente, escreveu a história. Veja, Kelsey disse em voz alta, mas claramente falando consigo mesma. Ele é um sujeito insociável organizado. Realmente. Também é um assediador psicopata. Agora, vamos embora. Kelsey ainda tirava fotos. Assediador, sim. Psicopata, não. Kelsey desceu devagar os últimos 2 degraus, tentando captar tudo o que conseguia, agora filmando com o celular. Vejo tudo com clareza. Tudo se reuniu em minha mente. Veja, Brad amava Becca, mas não era correspondido. Becca amava Jack. Brad ficou obcecado. Sem dúvida. Não, é mais do que isso. É mais do que uma pessoa obcecada. É o que se denomina pessoa insociável organizada. É o padrão de um assassino. Um tipo específico de assassino. Ele é inteligente. Tem um QI elevado. Pode ser muito agradável e carismático, mas se retira da sociedade. Esconde-se aqui nas montanhas, onde ninguém vai incomodá-lo. Rompe os laços com sua família. Assim, pode se concentrar em sua presa. Então, sem mais nada para distraí-lo, sua obsessão aumenta.
Aconteceu bem aqui, nesta cabana. Aumentou até tomar conta dele. Até que uma imagem de Becca, que na verdade nunca existiu, se formou em sua mente. E essa falsa imagem dela se torna a realidade dele. Esse tipo de assassino não se apercebe de sua crescente obsessão. Até que um dia, com a imagem de Becca constantemente a cercá-lo, e com todas as lembranças do tempo deles juntos a consumi-lo, ele decide procurá-la. Para conversar com ela. É o que Brad disse para si mesmo. Ele só foi para conversar. Foi até a palafita para fazer uma pergunta para Becca. Mas, na realidade, foi para matá-la. Para tirar a vida dela, para que ninguém mais pudesse tê-la. Ray ficou no meio da escada, recusando-se a se aventurar além da segurança da porta, aberta alguns degraus acima, e da pouca luz reinante. Kelsey, ainda filmando, circulava pelo porão. Seu celular parecia uma estrela solitária no céu escuro. A lanterna iluminou uma bancada coberta com ferramentas que Brad usará para criar seu santuário. Tesouras e guilhotinas para cortar papel. Fotos de Becca, esperando para ser cortadas e coladas. Uma câmera Nikon numa caixa aberta, com diversas lentes ao lado. Jornais também estavam empilhados sobre a bancada. Alguns, jogados no chão, com grandes quadrados cortados deles. Ao lado da bancada, Kelsey encontrou os artigos recortados. Noticiavam o acidente com o jatinho do senador, Milt Ward. Ela tirou fotos deles, mas não conseguiu estabelecer uma ligação. Junto à parede adjacente, uma mesinha e uma cadeira. Kelsey iluminou a superfície e descobriu cartas escritas à mão. Pegou uma e a segurou perto dos olhos. Querida Becca, era o cabeçalho, depois uma página cheia de sentenças incoerentes e pensamentos pela metade. Era assinada por Brad. Havia 10 envelopes fechados, todos endereçados a Becca, selados e prontos para serem enviados. Se Brad tivesse tido a coragem de fazer isso, Kelsey supôs. Acima da mesa, pregadas na parede com tachinhas, cartas formais endereçadas a Brad. Ao se aproximar, Kelsey constatou que eram todas de rejeição de universidades como Pensilvânia, Columbia e Yale. Também as fotografou. Então, descobriu outra coisa. Posicionada perfeitamente no meio da mesa, havia uma folha de papel. Em letras maiúsculas, uma mensagem estava escrita de maneira quase ilegível. Para aqueles que vierem atrás de mim, conheçam meu inferno. E nunca escapem deste lugar e do que espera por vocês aqui. Naquele momento, Kelsey voltou daquele lugar de investigação, onde passou os últimos minutos escrevendo seu artigo, e viu a imagem completa, desde a aceitação de Becca pela Universidade George Washington até sua morte, passando por todos os acontecimentos que a trouxeram para a palafita 4 semanas antes. Ray? Sim? Devemos sair daqui. Graças a Deus. Vamos. Foi quando as luzes dos faróis de uma caminhonete atravessaram as janelas da cabana, alcançando a escada para o porão e iluminando o rosto de Ray. Droga! Ray não conteve o grito. O que houve? Kelsey correu para a escada. Ele está aqui. Desça até mim. Kelsey pegou Ray pelo pulso e a puxou para o porão. Do lado de fora, a caminhonete derrapou sobre o cascalho e parou. Capítulo 47. Brad Reynolds. Montanhas de Summit Lake. 17 de fevereiro de 2012. Pouco depois da morte de Becca. Enfim, os acontecimentos da noite desabaram sobre Brad, quando ele se sentou para ler a carta de Becca para sua filha por nascer. Não conseguia impedir que sua mente reprisasse a imagem de suas mãos em torno do pescoço dela. Por que ela jogará a gravidez na sua cara? Era como se Becca não conseguisse esperar para destruí-lo com aquilo. Deus, ele queria fazer tudo de novo. Voltar e conversar com Becca. Perguntar-lhe sobre a prova de direito comercial. Isso era tudo. Ficou sentado durante horas, com esses pensamentos a assombrá-lo, considerando cenários distintos de como as coisas poderiam ter acontecido, de como tudo poderia ter dado certo entre Becca e ele. No entanto, no fim, sua visita à palafita teve um resultado contrário ao desejado. Brad tinha mais perguntas agora sobre a garota que amava do que antes. Casada, grávida e nada parecida com a garota amada. O sol nascente o pegou de surpresa. Apareceu de repente, drenando a escuridão das janelas da cabana e a substituindo por um brilho discreto. Brad respirou fundo, percorreu o ambiente com o olhar, e soube o que precisava fazer. Não poderia demorar muito. Alguém viria buscá-lo. A polícia, talvez. Seu pai, ele esperava. E se fosse seu pai, Deus o ajudaria. Finalmente, seu pai receberia o que merecia. Brad levou o dia todo para preparar a cabana, gastando a maior parte do tempo no porão. Acrescentou novos elementos ao seu santuário, e em seguida, arrumou tudo, de modo que ninguém que entrasse ali fosse embora logo. Criou uma trilha de pistas, começando na porta da frente. Eram inequívocas, com a bolsa de Becca como primeira isca. De fato, atrairia para o interior da cabana quem quer que viesse buscá-lo.
E se a bolsa atraísse, os demais itens manteriam a atenção. Quando Brad terminou, embarcou em sua caminhonete. Era fim de tarde, e o sol começava a se pôr. Ele se lembrou do último ano de sua vida. Durante 9 meses completos, viveu na cabana de sua família, sozinho e isolado, do jeito que quis. Sim, ele adotou uma rotina, que lhe permitiu se manter aquecido, alimentado e limpo. Recolhia lenha, rachava-a e alimentava a lareira. Ia para a cidade quando precisava de comida, materiais ou gás. Com a passagem dos meses, desenvolveu uma agenda não escrita para cuidar de suas necessidades básicas. No entanto, havia outra coisa dentro dele que precisava administrar. A tentação de ver Becca nem sempre podia ser contida, e quando essa vontade se manifestava, Brad pegava a estrada. Era bom escapar da cabana. Era terapêutico vê-la. Claro, ele sempre pretendeu confrontá-la. Conversar com ela. Contudo, a visão de Becca sempre o refreou. Em vez disso, ficava satisfeito simplesmente por fotografá-la, roubando a imagem dela e mantendo-a para si. Tinha feito isso antes, de brincadeira, dizia para si mesmo, quando ela dormia em sua cama. Brad sempre pretendeu compartilhar aquelas fotos com ela. Explicar como Becca parece bonita quando dorme. No entanto, Becca partiu seu coração antes que isso pudesse acontecer. Becca também tinha uma rotina, Brad descobriu. Estudar na biblioteca era uma delas. E ele sabia que quando sua vontade se intensificava, podia se sentar num banco do campo e esperar que ela pegasse o caminho que levava para a biblioteca. As fotos obtidas nessas ocasiões eram fáceis de ser tiradas, pois ele apenas se disfarçava como outro estudante. As imagens obtidas quando ela entrava no prédio onde morava eram mais difíceis, pois tinha de tirá-las através do para-brisa de sua caminhonete. E certa noite, pouco tempo atrás, ele ficou muito perto, esperando por Becca na esquina do prédio dela, oculto na escuridão, e quase criou coragem para sair das sombras e abraçá-la. Talvez as coisas tivessem acabado de maneira diferente se ele tivesse confortado Becca naquela noite fria. Brad quisera muito segurá-la em seus braços quando ela voltou do consultório médico. Naquela ocasião, teve certeza de que ela havia adoecido. E nesse momento, pensar no quão preocupado ficará por causa das frequentes visitas dela ao consultório, só para descobrir que ela estava grávida. Pensou de novo na maneira repulsiva como Becca jogou isso na sua cara. Com o sol se pondo, o céu ia escurecendo, perdendo o tom azul escuro. Era irônico, Brad pensou, sentado na caminhonete, que um dia tão bonito terminasse em escuridão. Contemplando o firmamento que perdia a cor, ele sabia que ninguém o entenderia. Poderia explicar pelo que havia passado. Contar aos policiais, aos seus pais ou aos psicólogos o que Becca lhe fizera. Revelar a respeito da traição de Jack. As rejeições das faculdades de direito. Ele poderia detalhar tudo, ponto por ponto, e no entanto, ninguém o entenderia. Brad deu a partida no motor e pôs a caminhonete em movimento. Enfim, estava pronto para deixar sua cabana. Para deixá-la para aqueles que viriam buscá-lo. Afastou-se dali, sabendo que ainda tinha muito que fazer e preparar. Sabendo que, quando voltasse para ali, jamais tornaria a partir. Capítulo 48. Kelsey Castle. Montanhas de Summit Lake. 15 de março de 2012. Dia 11. As luzes da caminhonete penetraram a cabana, enquanto Kelsey e Ray procuravam um lugar para se esconder no porão. A lanterna do celular de Kelsey era a única luz no espaço escuro. Elas estavam prontas para se esconder dentro de um armário, sujo antes de Kelsey ver algo mais interessante. Ollie! Ela apontou para um canto. Kelsey e Ray correram para os fundos do porão, onde 3 degraus levavam a uma passagem bastante apertada. 3 metros adiante viam-se portas no teto. Elas subiram os degraus e de 4, engatinharam pelo espaço infestado de teias de aranha, soltando gemidos quando elas se rompiam em seus rostos. Uma porta da caminhonete foi fechada com força do lado de fora da cabana, e passos ressoaram na varanda. Vai! Kelsey murmura, emperando Ray por trás. Quando alcançaram as portas, Kelsey direcionou para elas a lanterna do celular, enquanto Ray tentava destrancar o ferrolho. Finalmente, teve sucesso e abriu a porta dupla, que dava para os fundos da cabana. Então, saíram daquele local apertado, ficando sob a luz do anoitecer. De imediato, elas sentiram um cheiro repugnante. Também escutaram um som, que não identificaram de início, mas, passados alguns segundos, concluíram ser zumbidos de moscas. Milhares delas circulavam ao redor do galpão, na extremidade da propriedade. O que é isso? Ray perguntou Bikesenho. Então, elas escutaram a porta da frente da cabana se abrir, e Kelsey disse, vamos. As duas correram na direção da mata, escura atrás da propriedade, tapando os narizes por causa do cheiro nauseante. Ray deixou escapar um guincho breve, quando seus pés pisaram no cascalho. Próximas do galpão, viram as portas escancaradas.
As moscas abundavam ali, acumulando-se em enxames densos. Por um instante, Kelsey se deteve e olhou para o interior do galpão. Na luz pálida, viu a silhueta de um corpo pendurado, com a cabeça caída para o lado. Então, Kelsey decidiu se encaminhar para o galpão, seguida por Rai. Kelsey, por favor. Rai gritou, querendo escapar daquele lugar assombrado e se esconder. A spear. Kelsey organizou os pensamentos e juntou os pedaços do que estava testemunhando. Ao chegar mais perto do galpão, Kelsey se deu conta do que significava tudo aquilo. O porão, as fotos e sua mensagem enigmática. Na frente dela, achava-se o corpo inchado e em decomposição de Brad Reynolds, enforcado, imóvel, pendurado numa viga. O nó estava tão apertado em torno do pescoço que os olhos haviam saltado como os de alguém que sofre de hipertireoidismo. Sua língua, grossa e rígida, parecia uma baguete seca enfiada em sua boca. As moscas se banqueteavam, enquanto os vermes escavavam. Rai gritou ao ver o corpo. Rapidamente, Kelsey virou-se e a abraçou, protegendo-a daquela terrível visão. Kelsey. Um homem gritou da cabana. Ela reconheceu a voz. Ao desviar o olhar, deparou com Peter e o delegado Ferguson, com seu revólver em punho, saindo pela porta dos fundos. Aqui. Kelsey gritou. Rai agachou-se e pôs as mãos sobre os joelhos. Peter e o delegado correram pelo gramado. Peter agarrou Kelsey num abraço apertado. Você está bem? Ele perguntou. Estou. Apenas abalada. Quando Peter a soltou, Kelsey apontou para o galpão. Meu Deus! Peter exclamou quando viu aquela cena pavorosa. Ainda agachada, Rai começou a vomitar. Peter se abaixou ao lado dela. Respire. Inspire ye expire. Brad Reynolds, Siponho. O delegado Ferguson guardou a arma e pegou a lanterna, que apontou para o corpo. Imagino que sim. Kelsey tapou o nariz e deixou Rai aos cuidados de Peter. E bem podre. Espere até o senhor ver o porão da cabana. É perturbador. A luz da lanterna do delegado, Ferguson, apontou para os pés de Brad e iluminou um bilhete que estava no chão. O delegado enfiou a mão no bolso, tirou um par de luvas de látex e as vestiu. Cuidadosamente, apanhou o bilhete e o ergueu para ler. Continha apenas 3 sentenças, só fui para conversar. Eu a amava. Apesar de tudo o que ela fez. Capítulo 49. Kelsey Castle. Summit Lake. 18 de março de 2012. Dia 14. Kelsey passou os 3 últimos dias em Summit Lake, intocada, em seu quarto do 3º andar do Winchester. Concedeu uma manhã ao detetive Madison, respondendo a perguntas e dando detalhes. Àquela altura, o chefe de Madison chegará a Summit Lake e enquadrará o subordinado, pois o caso havia mudado de direção muito rápido e sem que o ardiloso Madison tivesse algo a ver com aquilo. Toda pergunta que Madison fazia era uma para a qual ele mesmo não tinha resposta. Quanto mais ele perguntava, mais estúpido parecia. Ao deixar a delegacia, Kelsey sorriu discretamente e deu uma breve piscada para o delegado Ferguson. Ele fora convidado a retornar ao caso Eckerley como consultor especial e concluí-lo. Após o interrogatório, Kelsey parou para ver Rai no café. Ainda abalada pela noite na cabana e pela cena no galpão, Rai não estava em sua condição habitual. Você vai ficar bem? Kelsey indagou, quando elas se sentaram nas cadeiras de couro, tomando goles de café com leite. Rai forçou um sorriso. Só tenho de tirar aquela imagem de minha cabeça. É tudo. Desculpe por ter arrastado você para aquele lugar, Rai. Eu não tinha ideia do que íamos encontrar. Não foi sua culpa. Eu quis ir e participar dessa coisa. Rai deu outro sorriso. Consegui mais do que esperava, certo? Kelsey achou graça. Eu também. Considero você uma boa amiga, Rai. Espero que saiba disso. Eu sei. E sinto o mesmo por você. Ora mal. Depois que eu voltar para casa e sossegar, espero que venha me visitar. Passar um fim de semana, que tal? Eu vou lhe apresentar Miami. Seria muito legal. Kelsey Facuda P.E. Tenho de ir. Preciso escrever essa história antes que tudo fuja da minha cabeça. Sim. Rai também se ergueu. Tenho de voltar ao trabalho. Me manter ocupada ajuda. Elas se entreolharam e, em seguida, trocaram um abraço longo e bem apertado. Kelsey murmurou no ouvido da amiga. Obrigada, Rai. Por tudo. Kelsey escreveu o artigo, que tinha 3 partes, em longas sessões, sem perceber a passagem do tempo. Nunca sentiu fome, e só teve vontade de usar o banheiro poucas vezes. Jamais teve problemas para escrever. Durante sua carreira, foi bastante produtiva em relação aos seus artigos e ao seu livro. Ela tinha zip drives repletos de ideias, esboços e histórias que provavelmente nunca seriam publicadas em nenhuma forma de mídia. Colocar palavras no papel nunca fora um problema para Kelsey, mas os 3 dias passados no Winchester, após a descoberta do corpo de Brad Reynolds, foram únicos.
Ela percebeu-se num território sobre o qual apenas lera em livros de escritores famosos que se consideravam elite. Mas, naquele momento, Kelsey finalmente se deu conta daquele nirvana. Mal precisou pensar para escrever a história de Becca. O rascunho vergonhoso que elaborara no apartamento de Ray foi descartado, e ela começou novamente. Após um gancho de abertura, captando a essência da morte de Becca e a maneira terrível como aquela linda garota foi morta, Kelsey mostrou em breves pinceladas o período em que Becca cursou o colégio. Em seguida, expôs seu tempo na Universidade George Washington e, com permissão dos pais de Jack Covington, descreveu a história de amor de Becca e Jack. Em seguida, Kelsey falou da amizade com Brad e de todos os altos e baixos do grupo de amigos no último ano da George Washington. Mentioning employment Gail Moss. Então, contou a respeito de Becca na pós-graduação e da participação de Jack na campanha de Milt Ward. O fato de essas duas histórias estarem relacionadas era surpreendente, e também uma grande sorte, como Penn Courtney afirmou. Kelsey o criticou por esse comentário, mas sabia que era verdade. Kelsey registrou os segredos de Becca. Eram, afinal, a essência da história: a gravidez, os relacionamentos e o casamento. Kelsey amarrou tão bem as coisas nas duas primeiras partes que o leitor, sem dúvida, esperaria ansioso pela última. A terceira parte, escrita de uma só vez, abrangeu a ida improvisada de Becca à palafita de sua família em Summit Lake para estudar para seu exame. Havia alguma especulação, é claro, mas Kelsey tinha certeza de que possuía as informações corretas. Apesar de tudo, ela manteve o diário de Becca consigo. O detetive Madison não precisava saber de tudo. De fato, ele não merecia. Summit Lake, tão especial para Kelsey agora, foi incluída numa bela abertura da terceira parte do artigo. Ela até conseguiu mencionar dois integrantes do grupo de fofocas, a mulher corpulenta e o homem de 40 anos. Aí, partiu para o início do fim de Becca, a garota a quem se sentiu tão ligada. Da chegada de Becca à cidade, passando por sua conversa com Liv Houston, até seu retorno para casa, Kelsey traçou o caminho dela para a morte. E do outro lado, revelou a presença de Brad nas sombras, sua vida nas montanhas e sua chegada à palafita, naquela noite. Óbvio que não houve entrada forçada. Óbvio que Becca lhe permitiu entrar na casa. Eles foram amigos íntimos, reunidos no dia 17 de fevereiro, num desenlace doloroso e trágico. A última noite de vida de Becca Kerley fluiu da ponta dos dedos de Kelsey sem nenhum esforço. Na sequência, ela narrou suas próprias 2 semanas em Summit Lake, concluindo com sua jornada até as montanhas e a mórbida descoberta na cabana. As fotos de seu celular eram um toque adicional para ilustrar a história. Às 2h15 da manhã, Kelsey gravou os 3 dias de produção literária num pendrive e enviou uma cópia por e-mail para Penn Courtney. Tirou a rolha de uma garrafa de vinho Chardonnay, encheu uma taça e foi até a varanda. Summit Lake estava adormecida, escura, a não ser pelas esquinas iluminadas por postes de luz e a fachada da igreja de São Patrício, a 5 quarteirões de distância, iluminada por refletores. Kelsey ficou sentada por meia hora, bebendo vinho e se lembrando da vida de Becca Kerley. Capítulo 50. Kelsey Castle. Greensboro, Carolina do Norte. 28 de abril de 2012. 2 meses depois da morte de Becca. Ele chegou ao aeroporto internacional de Raleigh, durante as 16h18. Ela pousara 19 minutos antes, o timing era perfeito. Ele pegou a faixa de rolamento para o terminal de desembarque da United, e pouco depois, a viu parada na beira da calçada com a mala ao lado. Peter baixou a janela do lado do passageiro quando estacionou ao meio-fio. Bem-vinda à Carolina do Norte, ele cumprimentou. Kelsey Sorio. Caramba, acabei de desembarcar. Temos uma boa sinergia. O que você quer que eu diga? Ele deu de ombros. Peter desembarcou, contornou o carro e a engolfou num grande abraço. Em seguida, inclinou-se e beijou o rosto dela. Atabalhoada, Kelsey se virou no meio do gesto, e os narizes dele se tocaram. Rapidamente, ela o beijou na boca. Oi, Peter. Obrigada por me pegar. Estou contente com sua vinda. Eu também. Certeza de que você não se importa com a viagem de carro? De modo algum. Gostei do fato de você me incluir. Não podia ter escrito o artigo sem você. Imaginei que o incluiria nessa aventura final. Além disso, não sei o que vai resultar disso. Assim, talvez precise de alguma força. Peter pôs a bagagem dela no porta-malas. Importa-se se eu dirigir? Kelsey perguntou. Acho que não. Kelsey mostrou a pasta que segurava. Não quero que você espere até ser publicado. Toda a história está aqui. Creio que poderá lê-la no caminho. Peter pegou a pasta. Com certeza. O artigo sobre Becca Kerley tinha 25 páginas. Com Kelsey dirigindo o carro, Peter leu-o de modo lento e cuidadoso durante 40 minutos seguidos, umedecendo o dedo cada vez que virava uma página.
As interrupções só vinham vez ou outra por parte de Kelsey, que perguntava acerca das expressões faciais dele. Ela sempre ficava nervosa quando observava alguém ler seu trabalho. Quando Peter terminou, eles discutiram o artigo até chegarem aos arredores de Greensboro. A viagem de carro era a celebração final de Kelsey em relação ao artigo, e a última soma de dinheiro que Penn Courtney a autorizara a gastar. Kelsey não tinha escrúpulos em tirar proveito disso. A viagem tinha tudo a ver com Becca e Curley. Kelsey estacionou na garagem do Hotel Marriott, no centro de Greensboro. Na recepção, os dois registraram-se em quartos separados e levaram as bagagens ao elevador. Peter apertou o botão do 5º andar e, em seguida, olhou para Kelsey. Terceiro, ela disse. Ficaram em silêncio até que as portas se abriram no 3º andar. Kelsey saiu do elevador, puxando a mala atrás de si. Então, virou-se. De quanto tempo você precisa? 30 minutos, talvez. A gente se encontra lá embaixo às 7? Isso, nos vemos às 7. Kelsey levou meia hora para se aprontar. Retocou a maquiagem, penteou os cabelos, colocou um vestido casual e borrifou um pouco de perfume na nuca. Pegou o elevador para o saguão, onde encontrou Peter à sua espera na entrada do restaurante do hotel. Ele também cuidara da aparência, trocando o jeans e a camiseta por um paletó esportivo e calça de sarja. Sentados a uma mesa nos fundos do restaurante, pediram uma garrafa de vinho. Eu li seu livro, Peter revelou. É mesmo? Sim. Você é uma escritora de talento. Aspera AI. Kelsey fingiu fazer uma ligação telefônica. Você falaria com o meu editor? Por favor, Peter disse. Ele deve achar a mesma coisa. Sem a pressão do caso sobre eles, tiveram uma conversa tranquila por 2 horas. Era o que tinham esperado conseguir em Summit Lake, mas que nunca foi possível. Agora, tomando os últimos goles do vinho, muito tempo depois de a mesa ter sido limpa, conversaram até se tornarem os únicos clientes no restaurante. Finalmente percebendo o garçom esperando no canto, Peter pagou a conta, e os dois se dirigiram ao elevador. O dia seguinte seria incrível. Quando as portas do elevador se fecharam, Peter apertou o botão para o 5º andar. Em que andar você está? Ele perguntou, brincando. Kelsey Sorio. No mesmo. Na manhã seguinte, tomaram o café num pequeno restaurante de rua e voltaram a pegar a estrada às 9 horas. Perto das 10, alcançaram os subúrbios de Greensboro e estacionaram o carro diante de uma grande casa, com um gramado bem cuidado e algumas árvores bastante altas, cujos galhos só surgiam muito acima do telhado. Kelsey, sentada com o envelope no colo, observava a intimidadora porta da frente. Peter acariciou o joelho dela, enquanto Kelsey respirava fundo. Enfim, ela desembarcou do carro e subiu os degraus. Toco a campanha. Uma mulher delicada de meia-idade veio atender. SRA. Eckersley? Kelsey perguntou. Sim, ela afirmou, com uma expressão séria. Sou Mary Eckersley. Meu nome é Kelsey Castle. Trabalho para a revista Events. Houve um instante de silêncio entre elas. Sei quem você é, Mary Eckersley finalmente disse. Desculpe aparecer sem aviso prévio, mas quis vê-la antes de meu artigo ser publicado. E quando isso vai acontecer? Dentro de 2 semanas. Não vamos dar nenhuma declaração para o artigo. Entendo. Mas não é por isso que vim. ASRA. Eckersley permaneceu calada. Gostaria que a senhora e o seu marido soubessem que esse caso, essa coisa horrível que aconteceu com sua filha, me tocou de uma maneira como nenhuma outra história. Sei que isso parecerá invasivo, mas me sinto ligada de alguma maneira a Becca. E é importante que a senhora saiba que tudo o que escrevi foi tendo Becca em mente. Tendo em meus pensamentos o que ela passou quando escrevi a respeito de sua vida e de sua morte. Kelsey tinha um discurso preparado. 2 parágrafos que ela escrevera e reescrevera, e dissera em voz alta na frente do espelho do banheiro. E decor era. Abrangia sua própria luta em relação a ter sido estuprada. Suas perguntas sobre a vida e a morte, e por que uma pessoa sobrevive a um acontecimento tão terrível, e outra não. Era belo e comovente, destinado a desarmar os Eckersley e trazê-los para seu lado. Também era sincero. Pretendia mostrar que não havia nada vingativo no que Kelsey tinha escrito. Mas quando ela viu William Eckersley surgir atrás de sua mulher, todo o discurso escapou de sua mente, deixando um imenso buraco negro que lhe bloqueou o raciocínio. Kelsey sorriu para ele de modo desajeitado. Nenhuma apresentação foi necessária. De qualquer modo, vim aqui para lhe dar isto. Kelsey entregou um envelope para a mãe de Becca. Acho que sua filha gostaria que ficasse com a senhora. Lentamente, Kelsey afastou-se da porta da frente. Então, virou-se e desceu os degraus. Enquanto Peter se afastava pelo longo caminho de entrada, Kelsey viu a senhora Eckersley manipular o envelope, em busca de qualquer pista do que poderia estar dentro. Por fim, a senhora Eckersley o abriu e tirou o diário de Becca e a carta que ela escrevera para sua filha por nascer. Kelsey captou o olhar da senhora Eckersley quando ela desviou os olhos do diário. Peter pôs o carro em movimento e eles partiram.
Capítulo 51. Kelsey Castle, Miami, Florida. 11 de maio de 2012. Quase 3 meses após a morte de Becca. O céu matinal estava coberto por algumas nuvens quando Kelsey saiu de casa. Ela usava short e camiseta regata. As meias curtas e apertadas eram invisíveis sob os tênis de corrida verdes. Correndo ao longo da praia por pouco mais de 1,5 km, ela sentia o cheiro do armarinho, com seu corpo brilhando por causa da umidade. Kelsey precisou de 10 minutos para chegar ao seu antigo desvio, que seguiu por mais 500 metros, até alcançar a beira da mata. Seu coração saltava dentro do peito. Em parte por causa da corrida até ali, em parte por causa da ansiedade. Observando o bosque, via-se a trilha sombreada, com alguns raios de sol atravessando a folhagem. Não havia nenhum outro corredor ou ciclista. A ideia de dar meia volta e retomar passou pela cabeça de Kelsey. Seria uma corrida suficiente de quase 4 quilômetros, mas frustraria completamente o objetivo daquela manhã. Fazia 4 longos meses que ela estivera ali pela última vez, mostrando para a polícia onde tudo acontecerá e como acontecerá. Um longo tempo desde que aquela jornada começara. E finalmente, com o artigo a respeito de Becca saindo nesse dia, Kelsey estava pronta para encerrar aquele capítulo de sua vida. Digitar a última sentença e enviá-la. Kelsey sentiu alguns pingos de chuva sobre os ombros. Então, ergueu os olhos para o céu. Era uma mistura de sol distante e nuvens por cima da cabeça. A chuva aumentou. Ela colocou os fones de ouvido e começou a correr pela trilha, com a folhagem densa a protegê-la da chuva fina. 7 minutos depois, ela passou pelo ponto. Recusou-se a olhar para a mata. Recusou-se a deixar sua mente se perder. Em vez disso, passou correndo direto, com suas longas e musculosas pernas impulsionando-a para além daquela parte do bosque e de sua vida, um pé na frente do outro, até o ponto ficar bem para trás. Kelsey correu pouco mais de 3 quilômetros, até ver a saída da mata à frente. Estava brilhante e sedutora. Chamando-a. Ela aumentou o ritmo, tocando a trilha apenas com as pontas dos pés. Os braços balançavam num movimento controlado, e o suor escorria pelos pulsos, passava pelas mãos abertas e escapava pelas pontas dos dedos. Quando Kelsey chegou mais perto da saída da mata, viu o pavimento do lado de fora coberto pela luz do sol, realçando as poças de água que tinham se formado. Realçando as árvores que gotejavam. Uma pancada de chuva iluminada pelo sol. Muito obrigado por ouvir mais um audiolivro aqui no Sussurros do Imaginário. Se você gostou dessa jornada literária, não se esqueça de curtir o vídeo e deixar seu comentário. Queremos saber o que você achou. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar explorando histórias fascinantes e descobrindo novos mundos ao nosso lado. Sussurros do Imaginário, a sua melhor companhia para viagens literárias. Até a próxima aventura!